A Xuxa, eu não sei se você sabe, a Xuxa, ela ficava presa, ela só fazia aquilo que mandavam para ela nesses anos todos que ela fez o programa dela, os programas dela. E eu vi uma entrevista dela recentemente, onde ela falou assim, perguntaram para ela, por que você se submetia a isso? Aí ela respondeu, a resposta dela foi muito interessante, porque eu só conhecia isso, porque eu imaginava que era só isso que existia, por isso que eu ficava presa, que eu apanhava, que eu não me colocava. O que eu quero falar com isso? Não só ela, eu dei só um exemplo que muitas pessoas, você provavelmente conhece ela e você já deve, é fácil você procurar essa entrevista dela, tá? Mas nós vivemos assim, nós apenas conhecemos a nossa realidade, a nossa experiência ou as nossas experiências, tudo aquilo que nós vivenciamos. Vamos falar um pouco sobre isso. Bom, meu nome é Tatiane, eu sou coach de transformação pessoal e eu venho aqui sempre, semanalmente, falar aqui nesse quadro Conhecimento, toda quarta-feira, falar sobre como obter, reter e colocar, explorar o seu conhecimento. Para quê? Para que a gente seja feliz. O meu maior intuito é fazer com que as pessoas consigam ter esse equilíbrio na vida, ter felicidade dentro do dia a dia. É possível? Sim, é possível. Você fala, Tati, mas nós temos tantos problemas, mas não... É possível ser feliz todos os dias. Eu acredito nisso. Por que eu acredito nisso? Porque é uma realidade que você pode fazer. Porque a felicidade, ela não é a ausência dos problemas. Senão, ninguém seria feliz. Mas a felicidade é saber viver, saber lidar com os problemas, é ter sabedoria e maturidade o suficiente para poder lidar com os problemas. E a questão é o seguinte, por que eu comecei com essa historinha? A nossa realidade, ela é única. Só eu vivi aquilo. Só você viveu aquilo que você viveu. Quando nós trocamos experiências, olha quanto isso é rico. Quando nós trocamos experiência, eu faço parte do seu mundo, eu começo a fazer parte do seu mundo, porque você começa a me explicar o que você viveu. E muitas das coisas que você me falou, eu provavelmente não conhecia, eu não sabia que existia. E você começa a fazer parte do meu mundo, porque eu explico como aconteceu, como houve toda essa transformação em mim. E o que isso impacta em nossas vidas? Impacta que você adquire conhecimento. Por que eu resolvi falar isso num quadro conhecimento? Você adquire conhecimento. Você fala, caramba, eu conheci uma pessoa, por exemplo, que fazia show igual eu e de repente ela não ficava presa. Ela era livre, ela podia ter liberdade para poder fazer o que ela quiser. Para poder andar no shopping, poder fazer as próprias compras, para poder ir no mercado. Se a Xuxa, por exemplo, nesse caso, né, ela tivesse acesso a essa informação, ela certamente se colocaria de forma diferente e ela teria uma vida diferente. Você fala, caramba, Tati, mas isso é muito relativo. Claro, isso é muito relativo. Eu estou colocando uma situação hipotética, mas vamos trazer para a nossa realidade. Se você tiver novos parâmetros, aí está a questão, esse é o X da questão. Se você tiver novos parâmetros, se você souber que existe outro tipo de vida, além daquela que você foi ensinado, você vai muito mais longe. Você vai muito mais longe. Aí você fala, Tati, mas como eu consigo saber quais as vidas que existem para eu poder adquirir esse conhecimento e conseguir viver? Por exemplo, um menino, tá? Uma criança que mora na favela sem recursos, consegue sair da favela e ser um jogador de futebol profissional. Por quê?
porque ele acessou aquela realidade e ele acreditou naquela realidade que não era dele, Ele não tomou para ele aquela realidade. Ele não falou assim: essa é minha realidade, eu me conformo com a minha realidade e pronto. Então eu sou pobre, eu nasci pobre e pronto. Não, ele não se conformou com aquela realidade. E existem muitos exemplos com relação a isso. A pessoa não se conforma com a própria realidade, vai buscar novas realidades e certamente ela consegue mudar a sua própria realidade com base naquilo, com base em acreditar, com base no conhecimento de novas realidades, e ela foi atrás. Portanto, o que eu quero trazer hoje para você é justamente isso. Entenda. A vida não é só isso que você está vivendo agora. Eu sei que pode parecer muito você falar, Tati, mas é uma loucura a minha vida. É uma loucura. Eu vou lá e é escola, e é pet, eu tenho que cuidar do meu cachorro, na minha casa, do meu trabalho, e eu trabalho fora, e é uma loucura, Tati. Como eu consigo? Pois é. Existem outras realidades, acredite. Lembra naquela bolha da favela, naquela bolha da Xuxa, em várias bolhas, nós nos inserimos em nossa bolha. Rompa essa bolha e enxergue através dela. Como romper? Primeiro é você se abrir para isso. Esse é o primeiro passo, está aqui, está na sua cabeça. Você precisa parar e falar assim: sim, eu acredito, existem outras realidades. Comece a procurar por outras realidades. Hoje em dia a informação está aqui, na palma da mão, no celular. Acredite em outras realidades. E daí você começa a buscar recursos. Aqui ninguém está falando de sonhar. Não é só isso. É claro que você precisa sonhar, né? O primeiro passo é sonhar, né? Só que é muito mais do que isso. É muito mais profundo do que isso, tá? Não é sonhar, eu sonho ir para... Tudo bem, você pode sonhar. Só que aí, como é que eu faço aquela realidade acontecer? O que aquela pessoa fez para poder chegar lá? E você vai lá e vai começando a seguir aqueles passos, que é o processo de modelagem que nós chamamos, né? Tony Robbins, ele fala isso naquele livro dele, Poder Sem Limites, ele fala modelagem, o quanto isso é importante. E quando você faz isso, primeiro, olha as etapas que eu falei. Você vai lá e você se abre. Você acredita que tem novas oportunidades e novo estilo de vida, né? Novas experiências, fora daquilo que você conhece. Ah, mas eu não sei ainda isso. Claro que você não sabe. Por isso que você precisa se abrir e precisa falar assim: ok, eu vou buscar. O que eu vou buscar? Vou buscar coisa nova. Eu quero sair disso. Esse é o primeiro passo. Quando você faz isso, você acredita, você vai buscar e você começa a modelar. Quando você faz isso, você começa a trilhar um caminho diferente. E esse caminho ele vai te levar para fora da sua bolha. Te levando para fora da sua bolha, andando 100 metros aqui, você vai enxergar um pouco mais. Mais 100 metros você enxerga um pouco mais. E assim vai, passo a passo, dia a dia. Não é do dia para a noite, não é de uma semana para outra, não é num mês que você consegue transformar a sua vida. Aqui ninguém está falando que é fácil, ninguém está falando que é rápido, ninguém está falando que é um passe de mágica, muito pelo contrário. Precisa de muita fé, muito comprometimento, precisa que você abra a sua mente e que você realmente queira de verdade. Que você sinta essa dor da transformação, você fala, realmente eu preciso me transformar. Fica aqui o meu recado, fica aqui a minha experiência de vida para que você transforme a sua vida, o seu estilo de vida de uma vez por todas. Existem outros mundos paralelos, por incrível que pareça. Você pode não acreditar, mas comece a acreditar, comece a buscar, comece a ver. Também é para você, ok? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição de outros quadros, de outros episódios desse mesmo quadro, conhecimento, para que você coloque em prática e transforme a sua vida de uma vez por todas, ok? E até a semana que vem, pessoal.
Tchau!